Boa noite, telespectador, telespectadora. Mais uma vez, pensando no Álvaro, entrando na casa de vocês. Sempre agradecendo a generosas audiências, essa permissão. Procurando trazer sempre assuntos que eu entenda que sejam do interesse aqui da cidade, da nossa região, né? E quem assistiu às duas últimas edições do Pensando, sabe que estou conversando com o que chamam de pré-candidatos da terra, né? São cidadãos que irão buscar, junto aos seus partidos, uma vaga para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, né? Já passaram aqui pelo programa o Edson Frávio, na condição de pré-candidato a deputado federal, e o Mariosanda Rádio, na condição de pré-candidato a deputado estadual. Esta noite eu conversarei com um nome que pretende concorrer junto a seu partido, né, junto à sua convenção, buscar uma vaga para concorrer à Câmara Federal. Enfim, este é o tema do programa desta noite. As entrevistas com os pré-candidatos da terra a deputado continuam no Pensando no Álvaro Friburgo. Isso posto, vamos às entrevistas, mas antes, no entanto, tenho que informar uma exigência da legislação eleitoral. Dois pontos, abre aspas. O pré-candidato, em hipótese alguma, poderá pedir voto neste programa, sob pena de eu ter que encerrar a entrevista. Eu sei que ele não fará isso porque ele conhece muito bem a legislação e sabe que não pode fazê-lo, mas eu tenho que registrar para cumprir uma exigência da legislação eleitoral, né? Feito isso, estou recebendo Roberto Robadei Costa Júnior, falando assim, talvez muita gente não conheça, mas na hora que eu falo Coronel Robadei, certamente aí muda de figura, não é? Obrigado, Coronel Robadei, por estar aqui, pela sua presença. Uma boa noite. Boa noite, Modesto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com a sua seleta audiência de telespectadores, a quem eu também dou boa noite e agradeço que estejam aí nos dando essa oportunidade de entrar nos seus lares e falar um pouco da gente, da nossa história, do nosso passado e principalmente dos nossos projetos para o futuro. Você está acompanhado, a sua companhia, o Leandro Manhães, que está nos apoiando aí nessa trajetória. Leandro, eu agradeço a sua presença, toma conta da gente, né? Eu já vi que você entende a legislação, então não deixa a gente fazer bobagem. Robadei, você é uma pessoa muito conhecida, não é só na nossa região, na nossa cidade, você é conhecido no estado todo em função da sua atuação junto ao Corpo de Bombeiro. Você chegou ao posto mais alto, você exerceu, eu entendo que o mais importante cargo que um coronel pode exercer, né? Sim. Então, você é muito conhecido, né? Mas pode ser que tenha gente do outro lado da telinha que tenha curiosidade em saber um pouco mais sobre quem é o Coronel Robadei, suas origens. Todo mundo costuma ver o coronel de farda, né? Com aquele cap. Mas quem é o Coronel Robadei? Principalmente quando eu falo em candidato da terra. Bom, Modesto, eu sou o Juninho, que nasceu em Cantagalo, filho da professora Maria Ângela Badini e do meu pai, Roberto Robadei, servidor do Fórum de Cordeiro, para falar bem popularmente, e vim estudei em colégio público lá por Cordeiro, no Colégio Estadual de Cordeiro, depois no Colégio Antônio Pecli, que mudou de local e mudou de nome, foi a primeira turma que foi para o espaço do Colégio Estadual Antônio Pecli, lá por 1980, e em 82 eu vim concluir o ensino médio aqui em Friburgo, no Colégio Anchieta. Minha mãe veio morar aqui em 86, onde mora no mesmo endereço até hoje. Eu fui para o Rio estudar, acabei ingressando no Corpo de Bombeiros meio por acaso e voltei formado no Corpo de Bombeiros para trabalhar em Friburgo, no quartel de Friburgo, em março de 88, abril de 88. Normalmente a gente se forma em dezembro e se apresenta nos quartéis logo depois do Carnaval, mas em 88, no Carnaval, nós tivemos aquelas chuvas de Petrópolis e do Rio de Janeiro também, foram chuvas históricas, e eu fui destacado para trabalhar em Petrópolis, onde
tive uma primeira oportunidade de trabalhar em desastres relacionados com chuvas. Eu que tinha passado 3 anos na Academia de Bombeiros, onde com muito orgulho, gosto de dizer, tenho orgulho, eu entrei na academia como primeiro colocado num concurso difícil para apenas 20 vagas, muito disputado, e me formei. E depois dessa prova de fogo lá no Carnaval de Petrópolis, que eu estava pensando em passar o carnaval aqui na região, recebi um telefonema para me apresentar no Quartel Central no Rio de Janeiro e fui passar 3 dias de carnaval em Petrópolis, trabalhando, fazendo buscas lá nas chuvas de 88. Depois, finalmente, fui destacado para o quartel de Friburgo, onde fiquei por 5 anos. Fiz aqui minha carreira, comandei o quartel de Cordeiro, praticamente todo esse período que eu fiquei em Friburgo. Passei no vestibular da UF para Direito e pedi transferência para o Rio de Janeiro. Trabalhei um tempo no Rio de Janeiro fazendo o curso de Direito na UF, eram 5 anos, eu querendo voltar para aqui, para a nossa região. Eu consegui fazer o curso em 4 anos e quando me formei, voltei para cá, onde fui desenvolvendo trabalhos aí. Eu sempre busquei, o Corpo de Bombeiros nos dá uma gama ampla de especializações que a gente pode escolher, ser mergulhador, salva-vidas. Eu fui campeão de natação do Corpo de Bombeiros no passado, hoje só para boiar, mas na época eu já fui bom nisso e poderia ter seguido o caminho das praias, por exemplo, mas querendo ficar aqui na região, eu me especializei no Corpo de Bombeiros primeiro em incêndio florestal. Fui fazer um curso no Paraná de incêndio florestal porque eu senti uma necessidade de conhecer mais técnicas disso para aplicar aqui na nossa região. E depois eu estudei muito, havia pouca literatura sobre defesa civil, e eu estudei muito e fiz 2 monografias nos cursos obrigatórios da corporação. Eu posso dizer que me especializei em defesa civil, e tudo com o intuito de aplicar aqui onde eu tanto amo, nessa região, e que eu sabia que era carente dessas 2 coisas. Nós vivemos aqui 2 momentos, né? A estiagem, que nós estamos entrando agora. Que pega fogo no mato. E pega fogo no mato. Nós viemos aqui ano passado, a seu convite, falar disso, falar das queimadas, que é um assunto que sempre me preocupa, e até porque tem uma relação direta, porque o solo agredido pelas queimadas, quando recebe uma chuva maior do que a normal, que é comum aqui, ele acaba escorregando e provocando todos esses desastres que nós não podemos nos acostumar com eles. Precisamos trabalhar muito para que isso não venha se repetir nesse ciclo vicioso de queimadas e chuvas que nos assusta, ocupação irregular da cidade, ocupação irregular do solo. Eu acho que, pensando Nova Friburgo, tem feito um excelente trabalho nesse sentido de discutir a cidade, seus problemas, e esses são 2 grandes momentos que a cidade passa. É a falta de água, as queimadas, que a pessoa perde o controle. Você queima o seu lixo de folhas todos os dias, no seu sítio, na sua chácara, na sua casa. No verão, isso não é problema. Mas no inverno, na seca, é proibido o ano todo, não é para fazer o ano todo. Vamos fazer uma compostagem, vamos pesquisar na internet aí como fazer uma compostagem de folhas, e isso a gente melhorar a nossa qualidade de vida. É muito importante, Modesto, que a região mude essas práticas medievais de queimadas para abrir pasto, de queimadas para abrir fronteira agrícola, porque nós vamos ser castigados. Isso não cabe mais, né? Os eventos extremos estão sendo cada vez mais intensos e mais frequentes. Esse é o problema, a frequência que ele chama. Mas você chegou a comandar o nosso quartel?
comandei o Corpo de Bombeiros de Friburgo por 2 anos. E você também fez parte da Defesa Civil e fez parte da Defesa Civil no momento crítico. E depois fui convidado, depois de comandar o quartel de Friburgo por exatos 23 meses, o doutor Heródoto me convidou para ser o coordenador de Defesa Civil, quando ele assumiu o governo em 2009. E foi uma experiência fantástica trabalhar com o doutor Heródoto, você que também trabalhou com ele, um homem... Falo, quem teve o privilégio de trabalhar com o Heródoto aprendeu bastante. Foi um privilégio, ele estava sempre com ideias e anotava as coisas num bloquinho de madrugada e te ligava de manhã. Coronel, eu pensei nisso aqui, vamos fazer isso assim, assim. Eu criei o Disque Meio Ambiente. Ele falou, doutor, olha, só vai funcionar se for aqui na Defesa Civil. E a gente recebia denúncias 24 horas de obras irregulares, de escavações irregulares. E a Defesa Civil é um dos poucos locais da Prefeitura que tem um plantão de 24 horas. E a gente saía, fiscalizava, notificava, encaminhava para o órgão competente durante o expediente normal da Prefeitura. E foi um período que nós conseguimos fazer muita coisa nesse sentido de fiscalização, que é uma coisa que falta no poder público, não é só em Friburgo, não. Eu sei, é geral isso. As construções irregulares, que quando a gente vê já lá o Rio de Janeiro, Muzema, Zona Oeste, lá toda a ocupação. Já está caindo na cabeça das pessoas. Já está caindo na cabeça das pessoas. E você passou pelo momento um dos mais críticos que o Friburgo já viveu, que foi a tragédia de 2011, né? Tragédia de 2011, que eu já estava planejando a minha aposentadoria para 2013. Eu já estava contando o meu tempo para, em 2013, juntar ali todo o meu tempinho de serviço e tentar me aposentar, quando veio aquele desastre que acabou, de certa forma, projetando a minha carreira, e fui levado para o Rio de Janeiro pelas contingências e acabei virando subcomandante dos bombeiros e, finalmente, comandante por 3 anos. Comandar o Corpo de Bombeiros, Modesto, as pessoas não têm muita noção. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, quando eu assumi, era o 2º maior do mundo. Só perdia para o Corpo de Bombeiros de Tóquio, que tem cerca de 20 mil homens, nós tínhamos 13.500 homens. Um orçamento em 2020 de 1 bilhão e 700. O orçamento da Prefeitura de Nova Friburgo, por exemplo, que é uma grande prefeitura, tinha em 2020 578 milhões de orçamento. Então, no Corpo de Bombeiros são 3 prefeituras de Friburgo. Nós temos um hospital com 90 leitos, 4 policlínicas espalhadas pelo estado, 115 unidades operacionais espalhadas pelo estado. Temos um projeto de bombeiro 100% que nós deixamos pronto lá para implantar quartel em todos os municípios. Friburgo precisa de um 2º quartel em Lumiar, talvez um 3º em Muri, haja visto eventos que têm ocorrido de... Agora parece que foi um incendiário que estava botando... tudo leva a crer que tem um... Mas, enfim, independente disso, mas Friburgo é uma cidade grande, complexa, que precisa de outros quartéis. Não só Friburgo, Petrópolis, Teresópolis. Você está falando, por exemplo, um problema em Lumiar. Olha a distância que o bombeiro daqui terá que cumprir para chegar lá. Exatamente. E lá é uma região que está sujeita a muitos efeitos. Todas as cidades, das 3 grandes cidades da região serrana, Petrópolis tem o 2º quartel em Itaipava, Teresópolis tem o 2º quartel em Bom Sucesso, e Friburgo nós estávamos trabalhando para colocar um 2º quartel em Lumiar, que é necessidade. Nós deixamos esse planejamento pronto. O que nos faltava é efetivo, pessoal no Corpo de Bombeiros. Muitos estão se aposentando, não havia reposição. E nós criamos, Modesto, com muito orgulho também, um modelo que nós copiamos de outros países. Desde 2004 que eu visitei numa viagem de estudos do Corpo de Bombeiros à França e conheci esse modelo de bombeiros militares temporários. Sim. Como o jovem que vai servir o tiro de guerra, o jovem que serve a Marinha em Nova Friburgo no Sanatório Naval, nós temos hoje 30 jovens em formação. As pessoas devem estar vendo aí correndo por Nova Friburgo pelas manhãs. São 30 jovens bombeiros militares temporários.
Esses jovens vão prestar um serviço ao Corpo de Bombeiros durante até 8 anos. Depois... Vai seguir o mesmo modelo, mais ou menos, das Forças Armadas, né? Que são 8 anos também. Exatamente, o mesmo modelo das Forças Armadas. Nós, para isso, tivemos que alterar a legislação federal. Foi um trabalho muito grande que, com a intervenção federal, que eu tive a honra de participar, fui mantido pelo general Braga Neto no comando do Corpo de Bombeiros naquela oportunidade, com a intervenção federal nós conseguimos acesso à cúpula do Exército em Brasília, eles concordarem em alterar a legislação e isso acabou acontecendo e o Rio de Janeiro é o primeiro estado que implantou esse serviço também com uma legislação estadual que nós propusemos e estão aí, entraram 1.000 jovens pelo Estado que vão ter o primeiro emprego numa instituição que dispensa apresentação, claro, que é o Corpo de Bombeiros, que então, é o maior índice... Eu diria que é das mais bem avaliadas do Brasil. Nos últimos 11 anos, antes da extinção do IBOP, o IBOP, nos 11 anos que ele fez essa pesquisa, até 2020, o Corpo de Bombeiros está sempre no topo. Sempre. E que é muito difícil você comandar, dirigir uma instituição que está no topo. Claro. É melhor você pegar uma que está lá embaixo e fazer ela subir. Né? Manter ela em cima não é fácil. Agora eu vou fazer uma pergunta direta a você, Robadei. Por que Coronel Robadei pré-candidato a deputado federal, hein? Olha, Modesto... Você está vivendo na sua pacata, Cantagalo, calminho, tranquilo. Exatamente. E vai arranjar uma sarna dessa para se coçar? Eu estou com 56... Sarna no bom sentido, que eu estou defendendo o candidato da terra, porque eu entendo que a gente precisa de gente lá em Brasília, daqui da região, né? Eu estou com 56 anos e a minha mãe eu custei mais para convencer. A minha esposa eu convenci com uma frase que eu gosto muito, que é: os homens de bem que não gostam de política são governados pelos outros, de bem ou não tão de bem. Então... a minha mulher, quando eu falei isso, ela se convenceu, ela que me conhece bem, sabe das minhas intenções, de como eu sou, e aí ela se convenceu e hoje eu tenho que segurá-la para ela não fazer campanha no lugar errado, no momento errado. Mas a minha mãe já foi mais difícil. E eu penso, Modesto, que eu tenho aí essa experiência de gestão pública de 35 anos, 6 meses, 29 dias, numa instituição séria, numa instituição que trabalha em prol da sociedade. Eu fiquei 6 meses depois do comando, recebi convites para trabalhar aqui e ali, fiquei 6 meses, falei, não quero fazer nada, quero descansar, poder dormir sem despertador. Eu tinha 4 números de telefone, um de cada operadora, porque eu não podia ficar fora do ar, tinha que estar no ar o mais tempo possível, porque toda hora o Corpo de Bombeiros faz 1.400 atendimentos por dia, é um por minuto. Então, enquanto nós estamos falando aqui 15 minutos, já foram 15 socorros que aconteceram no estado. E é muito orgulho nosso saber que a grande maioria desses não repercutem, porque o Corpo de Bombeiros vai lá, presta o serviço, tudo muito bem, e volta para o quartel para se preparar para outro, né? Então, depois dessa experiência toda, e depois de ter descansado, que eu pretendia ficar 1 ano sem trabalhar, não consegui, com 6 meses eu já estava procurando o que fazer, e aí alguns colegas, um deles o Rodrigo Pimentel, que é autor do livro Elite da Tropa, que virou o filme Tropa de Elite. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo onde você está. Acompanhado do Heródoto Bento de Mello, que é parente dele. Olha, que legal. Ele até me deu um livro autografado. Legal. Rodrigo Pimentel. E o Rodrigo, ele é um dos meus incentivadores na campanha, e ele, você tem que vir candidato e tal. Tá bom, aí comecei a conversar com partidos e estamos trabalhando aí nesse projeto. Vamos ver como ocorre a convenção, ainda não está marcada a convenção do meu partido, mas esperamos que na convenção a gente consiga uma vaga para disputar uma dessas 46 cadeiras. Né? Tem uma das 46 cadeiras. Uma das 46 cadeiras para o estado do Rio, e eu acho que a nossa região precisa de um representante. Precisa de alguém... E você acha, eu tenho certeza. Não é? Porque hoje a gente não tem. Exatamente. Porque o que se diz daqui, a única coisa que ele sabe fazer é brigar, né? A gente mesmo bateu boca lá no Congresso numa atitude vergonhosa.
Galber Braga, você tá envergonhando a gente, hein? Cada vez pior, hein? Que vergonha. Eu votei em você 3 vezes, hein? É que não dá para tirar o voto da urna, senão eu tirava, tá bom? Eu não votei em você para fazer essa baixaria que você vive fazendo lá na Câmara Federal, não. Mas a gente precisa de gente que sirva para atuar, não para ficar batendo boca na Câmara Federal. Eu escolhi um partido de centro, né, Modeste? É isso que eu te perguntar, né? Você eu escolhi um partido de centro, o Partido Progressista, o PP, que eu tenho... E por que esse partido? O que te levou a escolher o PP? Justamente um dos grandes motivos foi a questão de ser um partido de centro. Eu me sinto uma pessoa de centro, eu gosto de conversar com todos os lados e buscar um consenso. Eu também tive um profícuo contato com o Dr. Francisco Dornelles, que foi também meu chefe durante um período. Foi ele que me deu posse, quando eu tomei posse como comandante dos bombeiros. Porque ele era o vice-governador. Ele estava em exercício por questão de saúde do governador. Então, ele que me deu posse e a gente tinha um trato muito cordial. E eu procurei, logo no início, eu conversei com 18 partidos, todo mundo que me chamou, eu conversei de vários matizes. E, finalmente, o doutor Luizinho, que é o presidente estadual do Progressista, deputado federal, que foi secretário de saúde junto comigo, ele era secretário de saúde quando eu assumi a Secretaria de Defesa Civil. O doutor Luizinho me fez um convite mais direto: olha, vem aqui que a gente vai te ajudar, queremos quadros como você no partido. E assim eu fui para o Progressista e estamos aí nessa jornada que não é fácil, que a gente precisa debater muito, construir muito com amigos, com pessoas, e se tudo correr bem, na convenção, seguir por esse rumo, por Nova Friburgo, pela região. Você falou no nome aí também que nos tempos que eu conheci de perto, que ele tinha uma boa ligação com o Dr. Heródoto, o Francisco Dornelles. Eu conheci ele pessoalmente, conversar com ele. Porque ele vinha muito a Friburgo naquela época. Eu conheci o doutor mesmo com o Paulo Azevedo também, ele teve uma boa relação com o Paulo Azevedo. Ele sempre tem uma boa relação com o Friburgo. Ele tinha um enfoque muito bom aqui pelo interior. Sim. Eu o conheci numa inauguração em Bom Jardim, eu era tenente, fui lá participar da inauguração e ele sempre muito cordial, respeitoso com a gente, uma pessoa de um ótimo trato e um estadista. Viu? Isso é falar com ele, a conversa com ele flui de uma pessoa muito inteligente, muito bem informada. Marconinho, está na hora do primeiro intervalo? Então vamos para os 2 minutos aqui, nós retornamos, conversando hoje com o Coronel Robadei, que vai buscar junto à convenção do PP, né, uma vaga para concorrer à Câmara Federal. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania.
Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando nessa conversa com o Coronel Robadi e no intervalo nós estávamos falando um pouco sobre a tragédia de 2011. Ele me falou que registrou essa tragédia, né? Isso. A gente está lançando um livro, que eu estou aqui com a camisa Coragem, que é o título do livro, que são bastidores da tragédia de 2011. É um livro muito bem documentado, sabe, Arouca? Eu sou um colecionador de documentos, eu fotografo muito, registro muito, e eu fiz um relato bem documentado de tudo que se passou, principalmente antes da tragédia. Esse livro, ele é o primeiro de 4 que eu pretendo lançar. Dividi a minha carreira em 4 trechos, sendo que o mais agudo foi esse, né? Esse foi um momento impactante, muito impactante, e um momento que acabou me projetando, que acabou me levando para o comando da corporação. Não tenho dúvida de que para você jornalista, você engenheiro, você quer fazer uma obra grande, você jornalista, você quer dar um furo, você quer fazer uma matéria que todo mundo queira assistir. E o bombeiro, ele quer trabalhar num evento desses. A gente recebia ligação de bombeiros de Santa Catarina. Coronel, eu estou com uma equipe aqui que eu quero mandar aí para ajudar. Todo mundo quer. Em Petrópolis, as pessoas ficavam se oferecendo agora para ir para Petrópolis. Quando eu comandei o bombeiro, nós mandamos bombeiros para Brumadinho, até para termos experiência, pegarmos experiência em outros locais, de ajudar e também... ajudar e ao mesmo tempo adquirir experiência para combater. Como bombeiro eu acabei sem querer, porque a gente não queria nunca que aquilo acontecesse. Eu trocava o meu comando geral, eu abria mão do meu comando geral para que nada daquilo tivesse acontecido. Obviamente que eu não... Mas eu tenho que reconhecer que não fosse aquele desastre, o Juninho já estaria aposentado aqui provavelmente desde 2013 e estava lá cuidando da Praça de Cantagalo. Mas aquilo me projetou positivamente como bombeiro e acabou me levando ao comando geral da corporação. E eu registro isso, começo a registrar isso nesse livro. E você pretende lançar esse livro quando? Já tem data? Estamos correndo para lançar esse livro até o dia 20. O general Braga Neto, meu chefe, interventor, a quem eu agradeço muito, me entregou o prefácio na segunda-feira. Prefácio do Braga Neto? Prefácio do Braga Neto. Tá podendo, hein? Amigos que fizemos. O prefácio do general Braga Neto, que com todas as ocupações dele, estava ministro da Defesa até outro dia. Ele conseguiu arrumar um tempo lá para nos fazer essa homenagem. Sou muito grato. E aí a gente está mandando para a gráfica, terminando de diagramar para mandar para a gráfica e fazer uma pequena tiragem para lançar, porque é importante deixar esse registro, sabe, Arouca? A história de Friburgo nós precisamos, a história tem que ser recontada para ver se a gente, como você disse, para a gente tomar cuidado de mudar hábitos que a gente tinha antes da tragédia e, lamentavelmente, muitos continuam, né? Muitos continuam. Vamos lá, vamos ler esse livro. Eu adoro ler, vai ser uma boa pedida. Agora, vamos lá. Você afirma que você foi convidado pelo presidente do PP no estado do Rio, né? Sim. Mas você acredita que a convenção vai te dar essa vaga? Porque a gente conhece, eu com esse meio, já vi tantas vezes... Você convida Pedro, mas aí Chico aparece, e eu acho que Chico é mais importante que Pedro e acaba desconvidando você. E pode acontecer também de você falar, quer saber de uma coisa? Eu não vou ser candidato a nada. Existe essa possibilidade? Você acredita que o partido vai te conceder essa vaga? Existe essa possibilidade de você desistir? Confie. Essa parte do partido, a convenção, eu confesso, vai ser uma novidade para mim. Eu nunca fui
embora que foi a primeira vez que você... Até porque quando você no comando, você não podia... Não podia. Como militar da ativa, é complicado se candidatar. Eu fui convidado várias vezes. A doutora Grace Arruda, honrosamente, eu era subcomandante dos bombeiros, me convidou para ser candidato a vice com ela aqui de Friburgo. Eu confesso que eu balancei, mas eu falei, não, vou esperar mais um pouquinho aqui, porque nós temos ainda projetos para a corporação e acabei virando comandante. E muitos colegas sempre me tentam jogar para a política. Eu confesso que falo, não, deixa eu terminar o meu comando aqui, depois eu converso sobre isso. E aí tudo é novidade para mim, né? Eu conheço também episódios de pessoas que não conseguiram partido para se candidatar, né? Aqui no interior é bastante comum isso. Isso aqui é fogo, a gente conhece isso. Então eu confesso que isso, eu não sei te falar da convenção, como vai ser minha primeira convenção. Que não está longe, né? Ela não, começa agora de julho. Isso. Então eu não posso te dizer o que esperar da convenção, mas eu estou bem decidido, e quando a gente toma uma decisão, a gente leva isso até o final. Eu vou levar esse projeto até o final. Eu acho que se tornou o meu projeto mais importante agora, além de formar minha filha Júlia em medicina no ano que vem, que é um projeto complexo, difícil, ficar longe da família. Ela está lá em Valença. Mas tirando esse projeto, que é o projeto de continuidade da minha vida na Júlia, hoje o mais importante é nós tentarmos essa vaga e, quem sabe, no futuro, essa cadeira. Aproveito e mando um abração. Por muito tempo que eu não vejo você, Grace. Grace é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, ela sabe disso, tá? O esposo dela também. Um abração para você, Grace. Você nos faz falta, né? Mas... é uma pena que você não seguiu adiante a tua carreira política, pelo menos por hora, que ainda pode voltar, né? Quem sabe? Sim, quem sabe. Agora, você optou por ser Câmara Federal. Você poderia ter optado por Assembleia Legislativa. O que levou você a optar, a tentar buscar uma cadeira federal? Todos me fazem essa pergunta. Eu acho que, para mim, as duas são importantes para a nossa região. Sim. Precisamos dos dois. Precisamos de deputado estadual, precisamos de deputado federal. Mas é só uma questão de matar a minha curiosidade de quem está assistindo, né? Por que federal não estadual? Todos me fazem essa pergunta, Arouca, e eu tive a oportunidade de conviver muito intensamente com a Alerj e um pouco menos, mas também bastante para conhecer o trabalho da Câmara Federal. E hoje nós temos um pacto federativo em que os recursos estão concentrados na União. Os repasses obrigatórios, eles mal atendem às necessidades dos municípios, e os municípios que, como Friburgo, precisam de investimentos para crescer, de logística para melhorar seu fluxo de produtos. Muitos produtos que são produzidos aqui têm dificuldade de escoamento. Então, esses investimentos que precisam ser feitos na região, para que a região volte a ser o que foi no passado, uma das principais regiões do país com o café. Ah, mas o café é 1800 e tal, até 1930 nós éramos líderes nisso. E perdemos essa região aqui que deu ao Brasil o Palácio do Catete, que foi construído com a riqueza da região, o café da região de Cantagalo. Então, essa região que deu tudo isso, ela precisa voltar a ter esse esplendor que teve no passado. E, como eu estava dizendo, com o Pacto Federativo, com a repartição de rendas, o dinheiro está em Brasília, e a gente precisa de alguém que vá a Brasília para trazer esses recursos, não só de emendas, mas também de um bom relacionamento entre o Executivo Municipal, os ministérios, e um representante que pode fazer essa interface, um verdadeiro representante da região, pode fazer essa interface entre os municípios, entre os prefeitos. E eu posso te dizer que, como comandante dos bombeiros, eu falava com todos os prefeitos do Estado. Eu me dava e tentava ajudar todos os prefeitos do Estado. E
eu aprendi a trabalhar isso. Então é algo que eu vou fazer com muita facilidade, se tiver essa oportunidade, de tentar ajudar, principalmente aos municípios da nossa região, que eu conheço problemas e ouço soluções que pessoas pensando Nova Friburgo já falaram, e tenho as minhas ideias também de soluções para a nossa região. E eu acho que a solução maior está, o que me motiva mais está na Câmara Federal. Eu te disse, por exemplo, que para criar um novo modelo de bombeiros no Rio de Janeiro, eu tive que alterar a legislação federal. Foi um trabalho que a gente é muito amarrado à Constituição do Brasil. Fernando Henrique Cardoso dizia, e na época eu ficava ofendido, a Constituição do Brasil trata até de bombeiro, mas ele tinha razão, é a única Constituição do mundo que trata de bombeiro. A Constituição tem que ser uma lei mais enxuta, e a do Brasil ela trata de tudo, porque por motivos diversos históricos. Então, tudo está em Brasília, todas as soluções, grandes soluções, estão em Brasília, e isso me motiva a buscar essa cadeira federal para trazer recursos para a nossa região. Você falou algo que todo mundo sabe, né? Eu não gosto de comparar, mas a Constituição americana cabe numa folha de papel, né? A brasileira tem quase 300 artigos, ou se bobear tem mais até, que ainda tem alguma disposição transitória que estão em vigor até hoje. Exatamente. São transitórias desde 88, mas é uma Constituição complexa. Pior do que ela é a nossa lei orgânica do município, tem quase 800 artigos, enfim. Agora como é que você imagina que o eleitor, você se coloca você sempre foi eleitor. Sim. O que você já falou sobre algumas motivações que levaram a tentar buscar a cadeira do deputado federal, mas como é que você imagina que o eleitor imagina a atuação de um deputado federal? Você já parou para pensar nisso? Como é que eu vou deixar os eleitores satisfeitos? Porque quem tenta uma cadeira, normalmente tenta buscar a reeleição. Sim. Como é que você imagina que você tem que se comportar para manter esse eleitor cativo? Modesto, eu penso que trazendo investimentos para a região, junto com os prefeitos, qualquer que seja o prefeito de qualquer partido, eu acho que a gente tem que buscar um entendimento. Temos que sentar com o prefeito, que é quem foi eleito representante do povo para administrar o município de Friburgo, o município de Bom Jardim. Quando eu falo a região, eu falo aqui o nosso Centro-Norte, que eu conheço bem, e sentar, prefeito, o que você precisa? Como eu posso te ajudar? E me colocar disponível para fazer isso. E fazendo isso, eu acho que naturalmente o trabalho vai aparecer e a gente pode ter credibilidade. Mas uma coisa de cada vez, vamos tentar a convenção. Primeiro, depois pensa nisso. Agora você falou algo que eu combato veementemente aqui, é o famoso deputado do banquinho. É o camarada que ia, por exemplo, para a Saudade, ao Ministro da Saudade, fazer uma reunião para discutir com a população o que ele queria, mas ele não combinava com o prefeito. A emenda vem, o prefeito tem outra cabeça, aquilo, por exemplo, a prefeitura tem que entrar com a contrapartida, mas aquilo não faz plano do governo e se perde a emenda. E eu penso que é o contrário, tem que ser a prefeito, o que a gente pode fazer junto? Sem dúvida. Eu vivi isso no Corpo de Bombeiros como subcomandante. Um deputado, ele propôs uma emenda de fazer uma policlínica para o Corpo de Bombeiros de Macaé. Nós precisamos de uma policlínica em Macaé, como precisamos de uma policlínica na região serrana, só que Macaé era o lugar que nós tínhamos mais deficiência de médicos do Corpo de Bombeiros. Então, de pessoal de saúde naquela época. Então, não adiantava fazer uma policlínica lá, eu não ia ter quem trabalhasse. Então, a gente tinha que buscar soluções, tinha que sentar com o comando da corporação para ver o que a gente precisava, qual é o planejamento estratégico da corporação, que a gente tem um planejamento estratégico que é revisto a cada 2 anos, e aí sentar e ver. Eu vivi isso, eu concordo plenamente, a gente tem que saber quem são os representantes. O representante do Corpo de Bombeiros é o comandante, que vai dizer o que a corporação precisa e tentar recursos para isso. Mas você tem que atender... nas prefeituras é o prefeito. É mais ou menos o médico que não procura saber o que você tem e sai dando remédio. O que você tem? Está com dor de barriga? Então toma cuidado da dor de barriga. Não adianta me dar remédio para dor de ouvido, né? Não estou com dor de ouvido.
É uma questão que eu não sei como é que você digamos, é novo no ramo, né? Mas você sabe que nessa eleição de 2022 se repetirá nas eleições proporcionais a mesma forma que foi usada em 2020, que é a novidade de não ter coligação. Tivemos aqui a federação partidária, que poucos partidos formaram, até porque terminou o prazo, ontem terminou o prazo para elas se registrarem. E foram poucos casos, foram poucos partidos. Ou seja, esse negócio de federação, esse casamento, parece que muita gente não É muito difícil, porque as coligações podiam ser locais, né? A federação tem que ser nacional. Federal e o casamento tem que ser mantido, né? E tem que ser mantido 4 anos. Não dá para divorciar assim quando quiser. Mas é uma novidade, né? O que se observou aqui no município, nos outros municípios brasileiros, primeiro, fim das coligações, aumentou, mais do que dobrou o número de candidatos. Isso, alguns candidatos acharam que era uma vantagem, porque a possibilidade de ser eleito com um número menor de votos é real. Sim. Mas, por outro lado, as 46 cadeiras são lá. Você já parou para analisar se isso favorece ou prejudica? Como é que você pretende lidar com isso? Eu tô aguardando o resultado da convenção para eu saber quem serão os candidatos que estarão junto comigo remando nesse barco, né? Se você me perguntar assim, quantos votos você acha que vai precisar? O partido me disse uma coisa lá no passado que eu não estou levando em conta, estou aguardando essa configuração que a convenção é que vai dar. Então, assim, Modesto, eu não estou muito preocupado com isso. Vamos aí nos apresentar no momento oportuno e buscar. Eu acho que só Friburgo, tem 151 mil eleitores. Nós precisamos que os eleitores compareçam, isso é muito importante, que pratiquem a cidadania e exerçam a cidadania e façam a sua escolha. Eu acho muito importante que todos façam a sua escolha e parabenizo você pela iniciativa de mostrar os candidatos da terra, porque é muito fácil, o cara vem aqui de 4 em 4 anos, é reeleito, bota uma emendinha aqui, bota um negócio ali, mas ele não vive o nosso dia a dia, não sabe os nossos problemas, não sabe o engarrafamento que nós temos nas ruas, as soluções que nós temos que buscar para isso. Então, eu acho que é muito importante a gente debater isso e que todos participem, né? Volto a dizer, os homens de bem que não participam da política são governados pelos outros. Marcolinho, está na hora do intervalo? Vamos ao intervalo, ver se essa mala que está fazendo esse barulho aí para nesses 2 minutos. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Somos a Stan. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Bem, estamos retornando, esperando que esse barulho que vocês estão ouvindo aí, que é alguém que está fazendo aí, usando algum equipamento aí de construção, talvez uma furadeira ou algo semelhante. Então, se vazar esse fundo, vocês não ligam não, mas a gente não pode fazer muita coisa.
Vamos falar de uma questão que eu não sei como é que você está pensando nela, né? Financiamento de campanha. Tem o famoso fundão eleitoral, que é, de um modo geral, até agora pouco compreendido pela população. Eu não sei nem se os candidatos compreendem, mas muito criticado por toda a população, né? Porque, afinal de contas, é uma grana bem robusta, né? Sim. Como é que você imagina a sua candidatura? Você acredita que o partido seu certamente tem direito ao fundo, o PP tem direito. Tem. Como é que você pretende lidar? Você acredita que esse fundo vai ser distribuído equitativamente? Na eleição de vereadores, nós observamos que não foi. Modesto, eu tenho um bom relacionamento com o presidente do partido e eu, como bom militar que fui na ativa por 35 anos, eu gosto de jogar dentro das regras. Eu posso concordar ou não com as regras, mas eu vou buscar o melhor dentro das regras postas. E depois, quem sabe, mudar essas regras. Mas isso é um debate que eu acho que precisamos ter. Eu concordo com a maioria da população que é muito dinheiro no fundo eleitoral. Eu penso que temos que evoluir para financiamentos privados com transparência das campanhas, e porque o dinheiro público, não existe dinheiro público. O dinheiro é nosso. O dinheiro público é nosso. E alguém vai pagar a conta. Né? O Estado, nação politicamente organizada que imprime dinheiro, a gente já viu que causa inflação. Né? Não dá para... vamos imprimir dinheiro aí para o fundo eleitoral. Não, o dinheiro é um só que tem que ir para aqui, que tem que ir para ali. Então, eu acho que nós precisamos evoluir. O Brasil precisa evoluir muitas coisas e uma delas é o financiamento de suas campanhas. Mas eu acho que a gente está num aprendizado e estamos fazendo experiências. Você vê que essas legislações, elas mudam, principalmente nas eleições federais, né? Nos momentos das eleições federais. Agora nós vamos passar 4 anos criticando o que aconteceu aqui e depurando e tentando melhorar. Eu acredito que sempre a gente pode evoluir e estamos muito longe do ideal. Mas, dentro do meu partido, nós vamos buscar com entendimento, com a presidência, com as direções do partido, os recursos adequados para a gente poder fazer uma campanha, que são só 45 dias agora, né? Uhum. Nós estamos em pré-campanha, e fazermos uma campanha digna que a gente possa mostrar o nosso trabalho junto com os demais candidatos. Agora, outra questão que vem por aí, nós estávamos conversando até antes do programa, né? Como será essa campanha eleitoral? Nós estamos falando até de preocupações, né? Existe uma resolução eleitoral baseada, claro, na legislação, mas se imagina que nós teremos uma campanha muito forte através, como já foi em 2018, foi para prefeito também, que é através da internet, né? Sim. Eu sei que seu acompanhante é especializado nisso, né? E como é que vocês estão vendo como é que lidar com essa internet, meio terra de ninguém, ao mesmo tempo terra de alguém? Como é que está? Modesto, eu acho que a internet, que eu coloquei o Corpo de Bombeiros na internet em 1995. No tempo do tijolão ainda. No tempo do tijolão a gente colocou o Corpo de Bombeiros na internet. Tem uma notícia do Globo de janeiro de 96. O capitão Robadei foi responsável pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio entrar na internet. Então eu transito aí na internet já há bastante tempo. Eu acho que a internet é um reflexo do mundo real e que é um mundo cada vez mais real. Então, o que acontece aqui, tem golpes na rua, as pessoas chegam com moeda falsa tentando trocar com uma velhinha na saída do banco, e nós temos isso na internet. São pessoas tentando dar golpes e são pessoas tentando fazer o bem, mostrar trabalho. Eu participei de uma campanha de agasalho esses dias pela internet. Se não fosse a internet eu nem ia ficar sabendo, não poderia ter ajudado. Então a internet é uma coisa
como no mundo tem coisas boas e coisas ruins, com a facilidade que hoje eu falo rapidamente com uma prima que mora em Londres, falo rapidamente no grupo de família, tem um no Espírito Santo, alguns em São Paulo, e a gente está como se estivéssemos na sala, né? Diariamente a gente está falando, coisa que antigamente a gente não conseguia. Então essa velocidade é muito grande de você espalhar uma fake news, que antigamente, nas campanhas lá de Cordeiro, a gente amanhecia com um bilhetinho debaixo da porta na véspera da eleição. As fake news continuam. Só agora mudou a ferramenta, mas elas sempre existiram. Elas sempre existiram. Então, acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso. É novo para muita gente, para mim nem tanto. Como eu te disse, desde 96, 95, 25 de agosto de 95, que eu abri a conta do Corpo de Bombeiros na internet. E desde então a corporação cresceu muito nisso. No meu comando a gente tinha o controle, sabia onde estavam todos os mais de 1000 carros da corporação. Eu tinha no meu celular, passava um carro de bombeiro, eu sabia para onde ele estava indo pelo celular. Isso é uma ferramenta, aliás, Modesto, eu comprei 440 veículos para o Corpo de Bombeiros, 3 helicópteros, 80 ambulâncias. É um trabalho que eu também me orgulho muito. Toda hora que eu vejo passar um carro de bombeiro na rua, eu olho, e esse eu comprei. Porque em 115 quartéis tem uma média de 3 veículos que a gente comprou e colocou e modernizou a frota aí da corporação. E isso a internet hoje te dá, é uma ferramenta que te dá, o seu programa pode ser assistido no mundo todo, né? Porque ele está no YouTube. Então a internet é uma ferramenta maravilhosa e que precisa de um certo regramento, sim, mas eu acho que às vezes regra demais atrapalha. O crime é o mesmo. Se estiverem cometendo crime, calúnia, difamação, se estiverem cometendo crime nas fake news, temos que buscar punir da mesma forma que se buscava no passado. Então, eu não vejo assim isso com tanta preocupação como às vezes as pessoas têm. Eu vou jogar limpo, vou jogar dentro das regras e acho que é assim que tem que funcionar. Eu vejo, até porque o engenheiro que não vê a tecnologia evoluindo como uma coisa boa, né? Isso é maluco, né? Agora a gente sabe, né? A engenharia construiu uma bomba atômica. Constrói um carro que anda a 280 km por hora e que você fica perguntando, para quê? Mas constrói, né? Sim. Mas a tecnologia está aí para ser o uso bom. O uso ruim, antigamente, como é que Caim matou Abel na forma bíblica? Sei lá, com uma pedra, não sei. Uhum. Mas quando a pessoa tem a índole ruim, não importa a ferramenta, ele vai ser ruim. Se tiver uma índole boa, ele vai ser bom. E temos que buscar punições exemplares no mundo real, no mundo virtual. Isso aí, é um mundo só. Agora tem uma questão, a gente já está caminhando aí para os minutos finais do programa, você já até tocou um pouco nela, né? Mas a gente sabe, o que a gente tem observado é que o eleitor, isso eu posso falar de estatística, que é outra mania de engenheiro também, né? Eu adoro estatística, né? E eu tenho esses dados estatísticos. Se você me perguntar da eleição de 82 para cá, na época que a gente não tinha TSE, eu tenho essas informações tudo. Então, quem foi candidato a vereador, quantos votos teve, aquela coisa, eu sempre gostei dessas coisas, né? Mas a gente observa que eleição após eleição, o número de votos brancos e nulos não está variando tanto, mas o de eleitor nas urnas está. Cada vez, eleição após eleição, o número de eleitor nas urnas é menor. Eu, por exemplo, estou defendendo a votação nos candidatos da terra. Para isso, você já disse, é necessário que o cidadão da região vá às urnas e vote efetivamente. Sim. Agora, como motivar esse eleitor? Que eu diria que uma parte está ficando egoísta mesmo, né? Tipo naquela, não tem nada a ver com isso, que se dane. Uhum. Isso a gente observa, essa turma que se enfia com o celular na mão dentro do quarto não sai, né? Acha que o mundo é ali. Sim. E, por outro lado, tem a turma da revolta, né? Não adianta votar porque não fazem nada, não sei o quê. O pior da turma da revolta, se você me permite, é isso que eu gosto de o que vota no macaco Tião. É o que vota no macaco Tião.
né? Eu não vou falar de candidatos aí em outros estados, mas é a pessoa que vota irresponsavelmente. Eu sou a favor de jogar dentro das regras. A regra hoje é que o voto é obrigatório, mas eu sou a favor de mudarmos essa regra. Claro. A regra, eu sou a favor do voto voluntário. Você vai votar se você tem consciência e então nós estaremos aqui buscando o voto consciente. Se eu não tenho consciência, é melhor ficar em casa. Agora, ir às urnas para votar no macaco-tião, para votar no rinoceronte, que uma vez foi o cacareco, né? Para fazer esse tipo de voto, é preferível não votar. Eu acho que temos que... Só que tem outros candidatos com vários mecanismos convencendo os eleitores a comparecerem e a votarem neles, né? Então, a regra é o voto obrigatório, nós temos que trabalhar dentro dessa regra. E eu não estou pedindo voto para mim, não, Modesto, mas eu estou pedindo para o eleitor da região ir votar em alguém e escolher. É possível que nós devemos ter aí 46 vagas. Se bobear, nós teríamos, sei lá, uns 400 candidatos, não sei. Mas não é possível que em 400 você não tenha um que você fala, puxa, isso aqui eu conheço, isso aqui é sério, eu posso votar. Eu lembro que eu trabalhei em apuração de eleições, né? Quando a cédula era em papel, você às vezes botava uma gracinha, né? E aquela gracinha repercutia, né? Lá na urna Meu pai foi escrivão eleitoral em Cordeiro, eu acompanhava, ficava assistindo aquilo ali. Aí você via as gracinhas, né? Sim. Então o cara ainda pelo menos falava, não, olha... Aí ele falava, tá vendo? Quem escreveu aquilo lá foi eu, protestei. Mas hoje o voto eletrônico não dá nem para você fazer isso. Exatamente. Aí... Nem para o cacareco você pode votar. Pois é, mas aí acaba escolhendo um cacareco. Aí escolhe elege o cacareco. Pode eleger o cacareco. Porque o rinoceronte e o macaco-tião não foram eleitos. Mas, infelizmente, temos visto eleições de cacarecos por aí. Eu vou dizer que são piores, porque o macaco-tião, pelo menos, era engraçado. E a gente vê gente muito ruim aí. Eu diria a você que a gente está faltando responsabilidade. Exatamente. Está faltando responsabilidade, eu cobro. Eu tive o privilégio de tirar meu título. Quando eu fiz 18 anos, eu corri, tirei meu título. E naquele ano tinha eleição municipal, eu votei. E de 70 para cá, em todas as eleições, o bom Deus me deu força, eu fui e votei, e nunca anulei um voto, e nunca votei voto em branco. Eu ainda fico me perguntando, não é possível que você não tenha uma opção. Às vezes a gente erra. Eu falei aqui que eu votei no Glauber Braga, esse Glauber Braga que está lá hoje não me representa, mas na época ele tinha um outro comportamento. Eu votei, por exemplo, no Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral que eu votei não era o Sérgio Cabral que se mostrou depois. Sim. A gente pode votar e se equivocar. Não equivocar, eu votei com a informação que eu tinha. Mas você tem que tentar votar um voto certo, o melhor que a tua consciência manda, né? E eu entendo que a consciência manda que a gente vote em candidato da região. Simples assim. Por isso que eu faço esses programas e não faço com candidatos de fora mesmo. Eu faço candidato da região que tem uma relação afetiva com o Friburgo. Porque eu acho que tem que ser assim. Bem, deixa eu ver o tempo. Nós estamos chegando nos 2 minutos finais. Eu quero agradecer, Leandro, né, Leandro, a sua presença, tá? Que você tenha um bom trabalho, faça. E, Coronel Robadei, também agradeço a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Quando você for lançar o livro, manda lá para mim onde você vai ser lançado. Vamos. Em breve eu te aviso. Tá. Vai ser lançado aqui na região? Vai ser lançado em Friburgo. É um livro, talvez em outros lugares. Tem um amigo que, o Coronel Simões, foi comandante dos bombeiros, foi o 64º comandante dos bombeiros, eu fui o 66º. Eu fiz física, Modesto, por isso também gosto de números e datas, parecido com engenheiro. Mas aí o Coronel Simões, ele falou, esse livro tem que ser lançado em Brasília, na Secretaria Nacional de Defesa Civil. E ele ainda tem influência, eu não quero me arvorar com isso, mas ele falou que está mexendo isso lá. E eu acho que é importante sim, porque o que aconteceu aqui em Friburgo, pode acontecer, você não está vendo agora lá em Recife? Aconteceu em Petrópolis, aconteceu em Recife. Então, eu quero lançar em Friburgo, porque é um livro sobre Friburgo. Quero que ele seja conhecido em Friburgo, como eu te disse, com um registro histórico até. É um documento histórico, será, certamente. Eu espero que seja visto assim, mas
devemos lançar em outros lugares, sim. Estamos recebendo convite. Já hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que mandou uma foto. Eu preciso falar com você sobre isso. Eu acho que ela quer me convidar para fazer algum lançamento num local próximo a ela. Porque o que aconteceu aqui é um livro didático, afinal de contas. Sim. Porque isso pode acontecer em tudo quanto é canto aí. Mas o seu minuto para a sua despedida, eu agradeço a sua presença, tá? Você foi muito gentil, atendeu o convite plenamente. Eu sei que você deslocou de Cantagalo para cá, apesar que sua mãezinha está aqui em Friburgo, né? Não, eu hoje moro mais em Friburgo. Deve ter almoçado com ela, né? Não, minha mãe hoje foi para o Espírito Santo. Ah, foi para o Espírito Santo. Vim me despedir dela, mas eu estou morando aqui em Friburgo, a minha esposa mora aqui, estou mais aqui agora do que em qualquer lugar. Modesto, quero agradecer a sua oportunidade, a sua audiência, agradecer as pessoas que ficaram assistindo até agora. Espero que tenham me conhecido um pouco mais e espero ter outra oportunidade de voltar aqui com novas notícias e sempre boas. Tomara. Olha, você falou o tempo todo aí que a sua motivação, você disse à sua esposa que... Repeta a frase que você disse a ela. Os homens de bem que não gostam da política acabam sendo governados pelos outros. Eu tenho deixado nesses programas que eu estou falando com os pré-candidatos uma frase... Essa frase é antiga, não é minha. Essa frase que eu vou deixar aqui, eu tenho deixado, ela é atribuída a Platão, né? Não é qualquer um, né? Sim. O grande filósofo matemático grego que viveu há 2.400 anos. Ela... se você buscar na internet, ela tem várias formas de ser escrita, mas o sentido é o mesmo. Eu já busquei e tem várias. Essa que eu estou falando são várias. E consta naquela famosa série de livros deles, né? Diz o seguinte: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. E nem sempre os que gostam são sérios. Então, isso vale até para o condomínio, né? Você não vai lá na Assembleia Geral para votar, aí entra um síndico que não é muito sério e você vai ter dor de cabeça. Isso vale também para a política. Eu não votei ninguém. Aí deixa entrar, às vezes, um pilantra. E com teu voto você poderia ter escolhido uma pessoa séria. Então, vale isso. Você não gosta de política? Vai eleger quem gosta. E esse que gosta pode ser sério ou não. Mas se você souber que ele não é sério, você não vota nele, vota num sério, tá bom? Uma boa noite a todos.